IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre e Senhor Jesus, desejamos que a nossa humilde seara frutifique em todas as mentes e corações, que estejam todos os nossos irmãos sintonizados com a Tua verdade única e eterna, que sintam nela a genuína fonte de alegria, convencidos de que é a sabedoria do Teu Evangelho que nos fará verdadeiramente felizes. Faze amigo incondicional, que nos tornemos livres da satisfação equivocada dos nossos estreitos sentidos, para que, libertos, possamos visualizar e vivenciar os valores infinitos do Espírito imortal. Nosso fraternal abraço a todos. Sementeira Cristã, programa do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Iniciamos com os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 869. A pergunta: com que objetivo o futuro está oculto ao homem? A resposta: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não tem que se ocupar dela, ou então procuraria dificultá-la. A lei de Deus estabeleceu que fosse assim, a fim de que cada um concorresse para a realização das coisas, mesmo aquelas a que gostaria de se opor. Assim, o homem frequentemente prepara, sem desconfiar disso, os acontecimentos que sobrevirão no curso de sua vida. Já na sessão Pergunta e Resposta, que atende a perguntas dos ouvintes, hoje atenderá a nossa prezada ouvinte Graça Angélica de Matos, de Anápolis, Goiás, que perguntou: como ocorre o processo de reencarnação de um espírito e o que o determina, tendo em conta tratar-se de evento da mais alta importância para o indivíduo, envolvendo resgates e pessoas? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Angélica. A resposta virá no final deste programa. Iniciemos o nosso programa de hoje por considerar que a reencarnação há de ser concebida no entendimento de todos, sem exceção, levando em conta que o psiquismo instintivo humano admite-a como expressão da justiça divina, a partir da certeza de que os graves sofrimentos das pessoas não podem mesmo ser originados numa só vida sem a presença da causalidade e suas consequências justas. E também porque nos bate firme a convicção de que apenas uma vida não nos satisfaria os anseios evolutivos.
Em tempos de pandemia opressora, angustiosa e restritiva de atividades e de liberdade, parece fluir-nos da mente a cobradora impressão de que a justiça divina não nos teria imposto um mal que nada tivéssemos feito por merecê-lo. E apressamo-nos em aplicar-nos uma necessária correção, porque a justiça de Deus, na verdade, não nos impõe nenhum sofrimento. Concedeu-nos o livre-arbítrio e a noção de responsabilidade, que é o seu contraponto. Pensamos, e muitos de nós nada encontram nesta vida que nos tivesse tornado devedores das leis supremas. Muitas vezes ouvimos dizer: eu me lembro perfeitamente que, desde criança, nunca fiz mal a ninguém, porque a Covid-19, este terrível mal causado pelo que chamam por aí de novo coronavírus. Mas, meus irmãos, isso só acontece porque nos esquecemos de considerar a realidade da reencarnação. O espírito, ao deixar o corpo, leva consigo todas as suas experiências que podem ser traduzidas como alavanca da evolução moral, cujo painel de manifestação é o estado, que pode ser de saúde plena ou de enfermidades dolorosas, de felicidade ou infelicidade. A depuração pelo sofrimento pode propiciar-lhe menos desconforto quando transferido para a dimensão do espírito. Aliviar-lhe a carga psíquica denunciadora de erros clamorosos ou de conforto moral, se agiu com o espírito de bondade, posto que ele passa a experimentar no mundo espiritual o estado que justamente corresponda à natureza da sua conduta enquanto na carne. E atentemos para o fato de que a parte mais importante de sua bagagem recebe o nome de psiquismo, sendo a responsável tanto pelos registros que o indivíduo recebe do meio em que está inserido, quanto das suas próprias manifestações, conscientes ou não, no mesmo meio. Vê-se, portanto, que o espírito que sobrevive às experiências da carne, carregando consigo as implicações dos próprios pensamentos, isto é, do próprio psiquismo, é a nossa essência existencial. Agora, uma interrupção no tema central de hoje. Entra o nosso momento musical para reflexão, de Ayrton Moreira, nas vozes de Ana Lívia e Vinícius Oliveira, Primeira Estrela. Vejo a primeira estrela no céu. Até parece que Deus pintou um quadro pra gente olhar. Ouço a passarada anunciando o alvorecer. O mundo gira e esconde o sol pra lua aparecer. A natureza é linda,
Lembremos que reencarnação não é invenção do Espiritismo. Está na Bíblia e nas preocupações discretas do cientista honestamente sensível à realidade evolutiva. José Reis Chaves, o autor de Reencarnação na Bíblia e na Ciência, também pensava que a Bíblia jamais tratara de reencarnação. Mas ela está lá. Veio ele mais tarde a exclamar e mover-se no sentido da sua constatação séria e conclusiva. E fê-lo entre nós, espíritas, e na expressão de alguém que estagiara longamente como seminarista, e agora, incomodado pelas coisas do espírito e concentrado na realidade da reencarnação. Já o grande filósofo do espiritismo, Leon Denis, na sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança, boa ou má, do seu passado. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida, resgatar dívidas que contraíra, conquistar, pelo próprio esforço, novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão e até acelerar a marcha no rumo da perfeição, portanto, da felicidade efetiva. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. A evolução do ser indica um plano e um objetivo supremo. Esse objetivo, que é a perfeição, não se pode realizar em uma única existência, por mais longa que ela seja. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seu progresso. É à custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela vai se redimindo de seu estado de ignorância, de inferioridade, de devedora, elevando-se de degrau em degrau, ora estagiando no plano físico, ora nas inumeráveis estâncias espaciais. A reencarnação, considerada nas vozes de além-túmulo, é a única forma racional pela qual podemos admitir a reparação das faltas cometidas e a evolução gradual dos seres. E prestemos atenção para esta afirmação. Tudo no universo tem na perfeição o objetivo supremo das leis da natureza, que são as leis de Deus. Tornados racionais, eis que não admitiríamos sanções morais satisfatórias e completas se não admitíssemos o renascimento. Sem tal oportunidade redentora, seria impossível conceber-se a existência de um ser supremo que governa o universo com justiça. Se admitíssemos que o homem vive pela primeira e única vez neste mundo, que uma única existência terrestre é o quinhão de cada um, a incoerência e a parcialidade presidiriam a repartição dos bens e dos males, das aptidões, das faculdades, das qualidades e dos vícios. Porque para uns a fortuna, a felicidade, e para outros a miséria, a desgraça inevitável. Para aqueles, a força, a saúde, a beleza. Para estes, a fraqueza, a doença e a fealdade. Porque para uns a inteligência, a genialidade e para outros a imbecilidade. Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis ao lado de tantos vícios e defeitos? Por que há raças tão diversas? Umas tão inferiores que parecem confinar com a animalidade e outras favorecidas com todos os dons que lhes asseguram a supremacia. Não fosse pela reencarnação, como explicar as enfermidades inatas, a cegueira, a idiotia, as deformidades,
todos os infortúnios que enchem os hospitais, os albergues, as casas de correção. A hereditariedade não explica tudo. Na maior parte dos casos, estas aflições não podem ser consideradas como resultado de causas atuais. Sucede o mesmo com os favores da sorte. Muitíssimas vezes os justos parecem esmagados pelo peso da prova, ao passo que os egoístas e os maus prosperam. Porque também crianças que morrem sem que tenham sentido a vida, e outras que morrem até mesmo antes de nascer. E as que são condenadas a sofrer desde o berço. Certas existências acabam em poucos anos, em poucos dias, enquanto outras duram até um século. Donde vêm também os jovens prodígios, músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde a meninice mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade a vida toda, e não obstante o esforço dos pais no sentido de dotá-los do saber, da ciência. E, igualmente, de onde vêm os instintos precoces, os sentimentos inatos de dignidade ou baixeza, contrastando às vezes tão estranhamente com o meio em que se acham inseridos. Agora, o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Ataúfo Alves, psicografia de Jorge Risini, na voz de Márcia, Reencarnação. Se a vida começasse com o nascimento terrestre e se antes dele nada existisse para o homem, em vão se procuraria explicar estas diversidades pungentes.
estas tremendas anomalias, e ainda menos poderíamos conciliá-las com a existência de um poder sábio, providente, equitativo. Todas as religiões, todos os sistemas filosóficos contemporâneos vieram esbarrar com o ponto de vista da unicidade da existência do ser humano. E assim, o destino continua incompreensível a ensombrar o plano universal, a revolução do interesse evolutivo que é inerente ao espírito, ainda que muitos o neguem, conseguindo com isso apenas tornar o sofrimento tanto mais infeliz quanto inexplicável. O homem, levado a acreditar na ação de forças cegas e fatais, na ausência de toda a justiça distributiva, resvala insensivelmente para o ateísmo e o pessimismo. Ao contrário, com a doutrina das vidas sucessivas, tudo se explica. A lei de justiça revela-se nas menores particularidades da existência. As desigualdades que nos chocam nas diferentes situações ocupadas pelas almas, nos seus graus infinitos de evolução. O destino do ser não é nada mais do que o desenvolvimento, através das idades, da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Nada se perde. Os efeitos do bem e do mal acumulam-se e germinam em nós até o momento favorável de desabrocharem. Às vezes, expandem-se com rapidez. Outras vezes, depois de longo tempo, transmitem-se, repercutem de uma para outra existência, segundo seja sua maturação ativada ou retardada pelas influências do ambiente. Mas nenhum desses efeitos pode desaparecer por si mesmo. Só a reparação intencional tem esse poder. Considerarmos Jesus no diálogo com Nicodemos, que lhe buscava entender a doutrina da reencarnação, é reforço decisivo a nos imprimir a certeza de que é a misericordiosa oportunidade dos renascimentos que nos acodem na pungente necessidade de nos redimirmos de um passado carregado de atitudes infelizes que nos resulta em tenebrosos sentimentos de culpa. Cada um traz ao nascer a semente do passado. Essa semente há de espalhar seus frutos conforme a sua natureza, ou para nossa felicidade, ou para nossa desgraça, podendo estender-se às vidas seguintes, se uma só existência não bastar para desfazer as infelizes consequências do nosso passado de atitudes infelizes. Ao mesmo tempo, os nossos atos cotidianos, que constituem nova movimentação causal, vêm juntar-se às causas antigas, atenuando-as ou agravando-as, e formando com aquelas um encadeamento de bens ou de males a urdirem a teia do nosso destino. Assim, a sanção moral, tão insuficiente, às vezes tão sem valor, quando considerada sob o ponto de vista de uma vida única, reconhece-se absoluta e perfeita na sucessão de nossas existências. Há uma íntima correlação entre os nossos atos e o nosso destino. Sofremos em nós mesmos, em nosso ser interior e nos acontecimentos da vida, a repercussão do nosso proceder. A nossa atividade, sob todas as suas formas, cria elementos bons ou maus, efeitos próximos ou remotos, que recaem sobre nós na escuridão das tempestades ou na alegria dos clarões da infinita justiça. O homem é que constrói seu próprio futuro. Até agora, estagiando nas primeiras experiências evolutivas, num planeta de expiação e de provas, na sua incerteza, na sua ignorância, ele o construiu à custa de apalpadelas e sofre a própria sorte, sem saber explicá-lo. Mas depende de cada um tardar ou adiantar o momento em que
mas bem instruído, compenetrado da majestade das supremas leis, compreenderá a beleza da vida, que reside no seu próprio esforço corajoso e se dará a si mesmo o efetivo caráter de cooperador da obra divina. Ninguém vai ao reino de Deus se não nascer de novo, disse Jesus. E nada é mais significativo no sentido da afirmação comprobatória da reencarnação, senão o diálogo entre ele e Nicodemos, conforme se vê em João, capítulo 3, versículos de 1 a 7, e reportado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. E veja que Nicodemos era nada menos do que uma autoridade máxima dos fariseus, inimigos de Jesus. Algumas traduções tendo-o como senador, outras como um julgador, um magistrado de superior instância, de cuja decisão não caberia mais nenhum recurso, pois Nicodemos preferiu os seus jurisdicionados em favor de sua admiração para com Jesus, a quem chamou de mestre e enviado de Deus, e de quem recebeu ensinamentos decisivos sobre reencarnação. Por certo, estão os ouvintes percebendo que nesse espaço de divulgação doutrinária espírita, dispensamos referências ao significativo acervo de pesquisas científicas que comprovam a reencarnação, quando bem poderíamos citar proeminentes pesquisadores de grandes e famosas universidades dos Estados Unidos e da Índia, como Ian Stevenson, Carl Miller, Brian Weiss, Edith Fiore e muitos outros, com literatura carregada de resultados investigativos e informações convincentes, assim como no Brasil. Homens de ciência subsidiaram as informações espirituais vindas pela psicografia de Chico Xavier e de Valdo Pereira Franco, de fontes científicas e filosóficas de espíritos como André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, assim como o valioso subsídio da lavra de um Dr. Hernani Guimarães Andrade, saudoso fundador e presidente por muitos anos do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas de Bauru, São Paulo. A nossa preocupação aqui é tratar do tema reencarnação de forma pragmática, com suas implicações, fundamentos, processos causais e efeitos corretivos a nos impactar sentimentos e emoções. Desejamos que todos façamos uma proveitosa reflexão sobre o cotidiano de nossas vidas, que daqui ressurja entendimento que nos possibilite considerar com maior certeza as implicações evolutivas que nos felicitem efetivamente. É como se disséssemos que todos devemos pensar em como nos conduzir para atendermos aos desígnios divinos. É justamente quando devem ressaltar nas mentes comprometidas com a verdade as preocupações de como desviarmos dos vícios e nos deixarmos presidir pelas virtudes, superarmos a nós mesmos, para conseguirmos em nossos dias superar a terrível agressão da Covid-19, na condição de mal pandêmico a nos exercer claro e inteligível chamamento à nossa transformação moral. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para a sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707-2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, agende uma visita, fone 3711-0100.
Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 37220410 e 37220418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 37222933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. É própria do homem a noção de bem e de mal. A ninguém é dado alegar que faz o mal porque não sabe que é mal. Só os loucos o fazem sem que tenham consciência dos seus atos, pelos quais não responderão, senão quando a própria consciência o requerer. É assim que evocarmos conduta que condiga com as leis divinas, aplicarmos na prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus, num mundo cuja extensão se anula pelas possibilidades da comunicação, e quando todos somos imediatamente informados de fatos ocorridos em qualquer parte do planeta, já não é mais admissível que aleguemos desconhecer os preceitos cristãos e ignorarmos que existem veredas luminosas para o nosso espírito imortal. Quando a humanidade se informa que estamos em constante parceria com os espíritos que nos dizem respeito, que se afinizam conosco por força da maneira como pensamos e agimos, é preciso que façamos alguma coisa no sentido de esclarecer, doutrinar, evangelizar encarnados e desencarnados. É que, para que o mundo cumpra sua destinação regeneradora e torne-se, portanto, menos sofredor, é preciso que nos aguçemos a consciência para a necessidade de cada um assumir sua condição de cooperador no processo geral de promoção moral. E aqui, meus caros, nos cabe lembrar que o espírito Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem de alto impacto psíquico e moral, nos chama a atenção por meio da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no dia 13 de novembro de 2010, em Los Angeles, Estados Unidos. Ele nos alerta para esta importante participação individual no processo da transição do nosso planeta para ambiente regenerativo. O espírito Dr. Bezerra de Menezes inicia a mensagem dizendo que a sociedade terrena vive, na atualidade, um grave momento mediúnico, no qual, de forma inconsciente, dá-se o intercâmbio entre as duas esferas da vida. Entidades assinaladas pelo ódio, pelo ressentimento e tomadas de amargura cobram daqueles algozes de ontem o pesado ônus da aflição que lhes tenham proporcionado. Já espíritos nobres, voltados ao ideal de elevação humana, sincronizam com as potências espirituais na edificação de um mundo melhor. As obsessões, diz ele, campeiam de forma pandêmica, confundindo-se com os transtornos psicopatológicos que impõem processos afligentes e degenerativos. Sucede que a Terra vivencia neste período a grande transição de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta hediondez do sentimento e das emoções. As glórias das conquistas do intelecto esmaecem diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética e da decadência das conquistas da civilização e da cultura. Não seja, pois, de estranhar que a dor, sob vários aspectos, espraia-se no planeta terrestre não apenas como açoite,
mas, sobretudo, como convite à reflexão, como análise à transitoriedade do corpo, com o propósito de convocar as mentes e os corações para o ser espiritual que todos somos. Fala-se sobre a tragédia do cotidiano com razão. As ameaças a cada momento tornam-se realidade tanto de um lado como de outro do planeta. O crime campeia à solta e a floração da juventude entrega-se, com exceções compreensíveis, ao abastamento do caráter, às licenças morais e à agressividade. E continua o espírito Dr. Bezerra. Sucede, meus filhos, que as regiões de sofrimento profundo estão liberando seus hóspedes que ali ficaram em caráter privado por muitos séculos. E agora, na grande transição, recebem a oportunidade de voltarem-se para o bem ou de optar pela loucura a que se tem entregado. Se teimosamente permanecem no mal, há de ocorrer que, a benefício do planeta, irão ao exílio em planetas inferiores, onde lapidarão a alma, auxiliando seus irmãos de natureza primitiva, como aconteceu conosco no passado. A seguir no Sementeira Cristã, em nossa dimensão. Você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita administrados pelo Idefran e adquirir livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais, facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento de sua própria biblioteca. A livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran têm como preocupação principal difundir o livro espírita pelo menor custo, especialmente o Clube do Livro Espírita, administrado pelo Idefran, que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil. E vejam que são 4 opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda, infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preços de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba que você que reside no município de Franca pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no nosso esforço conjunto de tornar o mundo melhor. Meus caros, estamos vivendo o 47º mês de Kardec, realização da USE Intermunicipal de Franca. Durante todo o mês de outubro, espíritas e não espíritas de Franca e região terão palestras ao vivo todos os sábados e domingos pelo canal da USE. As palestras se darão sempre às 20 horas e o evento tem como tema central coerência doutrinária. Hoje, Fernando Américo Palermo, de Franca, com o tema Kardec e a Revista Espírita. No sábado que vem, dia 9, Adolfo Mendonça Júnior, de Franca também, dissertará sobre o tema Atualidade do Pensamento de Allan Kardec. No domingo, dia 10, Sônia Lúcia da Silva Rodrigues, com o tema As Parábolas de Jesus e o Espiritismo. Nas próximas edições deste programa, informaremos demais datas e palestrantes. E muita atenção, porque isso interessa a todos. Lembramos que durante todo o mês de outubro
E em regozijo à realização do 47º mês de Kardec, e exatamente como acontece em todos os anos, a livraria do Idefran concede descontos especiais nas vendas de livros espíritas, justamente como maneira de homenagear o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, cumprindo o que ele mesmo fazia e desejava que continuasse sendo feito em todo o mundo: a divulgação do Espiritismo. Aproveite para ler e enriquecer sua biblioteca com os descontos especiais da Livraria do Idefran. E agora registre aí no seu telefone. Você pode contar com o serviço de telemensagem Idefran CHB Sistemas 24 horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando. Disque 16 37 13 0299. Sementeira Cristã apresenta Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem do espírito de Carmosina Politano, dirigida aos seus queridos, esposo e filhos, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco e contida no livro Exaltação à Vida. Carmosina demonstra fortaleza suficiente para entregar às suas afeições que ficaram no solo terreno palavras de conforto e firmeza na fé em Deus. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Bubu, filho da alma. Carlos, esposo do coração. Vanilda querida, estou ajoelhada em espírito, orando de modo a agradecer a Deus e louvá-lo por todas as suas concessões que reconheço não merecer. Este é o momento entretecido com as vibrações da ternura, na qual me transformo em uma harpa, a fim de modular a música do eterno amor, em balada que superou a saudade e o sofrimento. A morte, que parecia haver nos defraudado, tentando separar-nos, equivocou-se, porquanto, nesses quase 6 anos de separação física, jamais estivemos distantes um do outro, graças ao nosso amor imorredouro. Só há vitória entre nós. Eu os acompanho, e ao nosso querido Léo, que atravessa esta fase mais difícil da juventude, em rebeldia injustificável. Observo o filho querido com carinho e tento norteá-lo, de forma a evitar que se comprometa face às ilusões da mocidade. O filhinho sente minha falta e transforma os seus sentimentos em amargura e irritação. No entanto, é portador de excelentes qualidades do sentimento e do caráter. Oro em favor dele, aguardando que as experiências lhe amadureçam o temperamento e ele compreenda o magno sentido da vida. Neste momento, ele espera de nós paciência, bondade e orientação constante. Não desanimemos, nem nos cansemos de auxiliá-lo e compreendê-lo. Tenho ouvido, querido Bubu, as suas interrogações e sentido as suas saudades. Busco atendê-lo, meu moreninho, embalando nos meus braços, e quando você adormece, eu o trago para cá, onde nos rejubilamos. Você, porém, ainda não pôde entender, e somente sente a falta da mãezinha afetuosa que viajou para o país da imortalidade, deixando-o pequenino. Não sofra, meu amor, e procure escutar-me nos seus momentos de soledade e de dor. Você é muito amado,
qual ocorre em relação ao nosso Léo, e nunca vocês estarão sem o nosso concurso afetuoso. Estude e cresça, a fim de ser feliz, amparando a humanidade com os recursos do amor e do conhecimento. Mãezinha enxuga-lhe as lágrimas e abraça-o. Carlos querido, aqui estão os nossos afetos desencarnados, entre os quais o meu pai Álvaro, o avô Politano, participando dessa comunhão das almas. Eu o acompanho mentalmente e compreendo as suas apreensões. A visão espiritual difere muito daquela que possuímos no corpo. Refiro-me à visão moral, espiritual da vida e dos seus acontecimentos. O nosso amor é mais forte do que todos os acontecimentos que poderiam talvez abalá-lo. O nosso é um afeto de eternidade, reencontro de luz, apoiando-nos no sentimento de plenitude, e o nosso foi e é um lar de ternura e dignidade. Oro suplicando a Deus que lhe brinde um coração companheiro para o prosseguimento da jornada. Nossos filhinhos necessitam de mãe humana. Não há ciúme entre nós. Pelo contrário, constitui felicidade, pois que acima das aparências paira o profundo sentimento de pureza. Agradeço a Vanilda o carinho com os meus anjos, particularmente com o nosso Bubu. Você queria, filhinho, que mãezinha lhe viesse escrever, e aqui segue a carta escrita ao ritmo da música do coração, repetindo a balada de Berceuse, de Brahms. Acorda, filhinho, acorda bem e ama. Amado Carlos, aqui em nossa comunidade espiritual, fui honrada com a oportunidade de trabalhar com espíritos que desencarnam idosos e demoram-se em perturbação. Assim, homenageando a Santa Mãe que me acolheu nos braços, beijo-a com insistente gratidão e não cesso de bendizer-lhe o nome. Encerro esta página de carinho e vida, envolvendo-os em amor e reconhecimento, suplicando a Deus sustentá-los na travessia carnal. Léo querido e Bubu amado, mãezinha os beija com fé no seu futuro feliz. Abraçando-o Carlos e beijando-o, envolvendo Vanilda em gratidão, afetuosamente, Mozinha. A seguir no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Na sessão que atende a perguntas dos ouvintes, será atendida hoje a nossa prezada ouvinte Graça Angélica de Matos, de Anápolis, Goiás, que perguntou: como ocorre o processo de reencarnação de um espírito e o que o determina, tendo em conta tratar-se de evento da mais alta importância para o indivíduo, envolvendo resgates e pessoas? Vamos saber isso agora, minha cara Angélica, e quem volta para responder em gravação é o nosso companheiro Euri Carvalho. Nós, os espíritos, seres inteligentes que povoam o universo, fomos todos criados por Deus, simples e ignorantes, porém perfectíveis, ou seja, fadados à perfeição. Para alcançar esse estado de pureza, porém, temos que iniciar a nossa jornada passando pela fieira reencarnacionista em vidas sucessivas, aqui na Terra como em outros mundos, tantas vezes quantas forem necessárias. E essa condição exige de cada um de nós o aperfeiçoamento tanto moral quanto intelectual. O Espírito São Luís, um dos integrantes da pleiade de espíritos
que assessoraram Kardec na obra da codificação, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a necessidade da encarnação, nos diz, em outras palavras, o seguinte: que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária porque, além de atender aos compromissos de sua evolução, ele tem que cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios que Deus lhe confia. E são essas tarefas que irão nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência. E é assim também que contribuímos para a obra geral do universo como auxiliares de Deus. O Pai, sendo justo, distribuiu tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim, iniciamos a nossa jornada evolutiva do mesmo ponto de partida para todos, dotados da mesma aptidão, das mesmas responsabilidades e das mesmas tarefas a cumprir, e dotados do mesmo livre-arbítrio, ou seja, a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio nesse caso seria uma preferência, e qualquer preferência denotaria uma injustiça. No início desta caminhada, estaremos passando pela primeira experiência do uso que faremos do livre-arbítrio. E são justamente estas nossas escolhas que determinarão o tempo mais ou menos longo desta trajetória. Se nossas escolhas forem boas, estiverem dentro das leis divinas, atingiremos mais rapidamente a nossa meta. Essa meta é muito difícil, sabemos, mas pode ser alcançada numa linha reta, sem erros, como dizem que Jesus a fez. Ao contrário daqueles, diz-nos São Luís, aqueles que usam mal a liberdade que Deus lhes concede, retardando assim a sua marcha, e tal seja a sua obstinação no mal, que demonstrem que podem prolongar indefinidamente a necessidade da encarnação. E é quando ela se torna, então, um castigo. Fica claro, pois, que a reencarnação, a princípio, tem dois objetivos. O primeiro é o de cumprirmos com os desígnios divinos, contribuindo com a obra geral do universo, e o segundo, que é o de alcançarmos a condição de espíritos puros, evoluindo moral e intelectualmente. A terceira finalidade da reencarnação surge no momento em que infringimos a lei divina, cometendo erros e tendo a necessidade de repará-los. Nesse caso, ela passa a ter mais uma finalidade: a reparação de nossos erros e dívidas através da expiação. A doutrina cristã, embasamento religioso do Espiritismo, resume toda a lei e os profetas em dois de seus mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e com todo o vosso conhecimento, e o segundo, semelhante ao primeiro: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. E a doutrina espírita, por sua vez, também se resume a dois mandamentos: amai-vos e instruí-vos. Temos que cumprir os mandamentos. Para atingirmos a perfeição, é preciso desenvolver em nós todas as virtudes que possuímos em estado latente, assim como adquirir todo o conhecimento, instruindo-nos para o desenvolvimento da nossa intelectualidade. Tem que haver harmonia e equilíbrio nessas duas conquistas, para alcançarmos o voo da perfeição. Sem uma dessas asas, não conseguiremos voar. Neio Lúcio, no seu livro Jesus no Lar, capítulo 9, com o título de O Mensageiro do Amor,
resume para nós aquilo que você quer saber. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. E conclui: a sabedoria e o amor são duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Um bom domingo a todos. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 16 3721 8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Você pode também enviá-la diretamente à produção do programa, ligação ou zap 16 98128 3863. Só o esquecimento do mal consegue pacificar o terreno revolto do nosso espírito, possibilitando novas plantações. Com esta observação do espírito Meimei, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Apresentaram Eurípides Mendonça e Nara Carlone. Participação de Euri Carvalho e Graça Angélica de Matos. Inserção virtual Ricardo Fadu. e Antônio Carlos Essado. Produção e direção João Vaz. Que estejamos todos sob as bênçãos de Jesus. E não se esqueçam de agendar Sementeira Cristã com um novo tema no próximo domingo, a partir das 9 horas. Para ouvir Sementeira Cristã, Em tempo real, no Google, radioidefran.com.br. a qualquer hora no YouTube. Digitem simplesmente Sementeira Cristã. E podem também ouvir o Sementeira Cristã quando quiserem no canal Rádio Idefran no Spotify. No Google Podcasts. E também na Apple Podcasts. E podem ouvir a Rádio Idefran direto no site idefran.com.br. E se desejar baixar o aplicativo no Play Store, basta buscar Rádio Idefran, o amor no ar. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.